Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Palermo e hoje eu vim falar pra vocês, fazer o primeiro vídeo da série de vídeos sobre o Curtiço, que eu vou fazer, tá? Que é a obra do Aloysio Azevedo, que tá aí no vestibular da Unicamp 2017 e da FUVEST 2017. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre como vai funcionar esse vídeo. Eu não vou fazer um vídeo de análise, porque esse está cheio por aí. Vocês podem achar um monte de vídeo de análise, é o que mais tem, né? Eu vou fazer um vídeo contando pra vocês, capítulo a capítulo, o que acontece, quais são os principais pontos que acontecem no livro, porque vai funcionar de duas maneiras, né? Pra você que já leu e precisa relembrar o que acontece, você vem e relembra com a tia Ju. Pra você que não leu, porque vamos ser honestos, né, gente? Nem todo mundo lê todos os livros, eu sei. Eu, por exemplo, quando prestei vestibular... Pra você que não leu, você pelo menos vai ter uma ideia. É claro que esse vídeo, e nenhum vídeo substitui leitura de nenhuma obra, mas é pra tentar te dar um help aí, tá? Bom, eu não vou fazer então análise, eu não vou dizer, mas já tô dizendo, que o Curtiço, por que ele é um livro que tá aí há tanto tempo nos vestibulares? Porque ele é um romance de tese, né? Característica do naturalismo, é um romance que tem muitas características do chamado movimento naturalista da literatura, né, no Brasil. Não só no Brasil, mas enfim, do Brasil esse. É, portanto, um livro clássico do naturalismo, porque a gente consegue ver muitas características, entre elas essa ideia do determinismo, né? O determinismo, então, o ser humano não consegue escapar aos seus instintos ou ao meio no qual ele vive. Porque é um romance de tese, porque vai defender uma tese. Qual tese? Qual ideia? A ideia de que o ser humano... O seu fim é determinado, as suas escolhas, os seus atos são determinados pelo meio no qual ele vive. Se esse meio for um meio nocivo, os seres humanos vão tomar decisões nocivas e vão ter atitudes nocivas, enfim, é o que a gente vai ver aqui. Bom, obviamente eu vou contar a história pra vocês, mas no meio a gente vai acabar falando de algumas dessas coisas que vocês já viram em todos aqueles outros vídeos chatos e iguais, todos eles, tá? Bom... Esse primeiro capítulo tem muita coisa, então eu dividi em dois vídeos, porque eu sei que hoje em dia, né, gente, as pessoas não assistem a um vídeo que seja muito grande, né? Dificilmente. Você assiste 15 vídeos em sequência que tenham 10 minutos, mas você não assiste o vídeo, né, de meia hora, que dirá um maior. Então eu vou dividir, tá? Bom, primeiro capítulo, o que você precisa lembrar? A gente tem... O primeiro personagem que vai ser apresentado aqui, que é o João Romão, ele é muito importante. Ele é o personagem principal? Não. Tem uma galera que diz aí, tem uma pegada que diz assim, que o principal personagem do Curtiço é o próprio Curtiço. Sabe, tipo lá em Os Lusíadas, em que o herói não é o Vasco da Gama e sim o povo português? É um rolê mais ou menos assim, porque o Curtiço que é o grande responsável pela merda em que todos os personagens vão estar, né? Então, mas João Romão, apesar de então não ser o principal, é um personagem muito importante. E quem é ele? Ele é um português que trabalhou 12 anos numa venda de um outro português, um patrício da mesma pátria, português como ele. E quando esse português voltou para Portugal, ele deixou João Romão, além de pagar o dinheiro que ele devia, né, pelo trabalho, deixou a venda para ele. Então ele herdou a venda desse cara. E aí ele trabalha muito, ele economiza muito, esse é um traço muito importante da personalidade do João Romão. Ele é extremamente avarento e ele vai economizar passando por privações, então ele dorme em cima do balcão, um saco de alimento, né, porque ele não pode gastar para comprar uma cama. Então a gente vai ter essas características do João Romão. Ele tem uma vizinha que também é um personagem muito importante, que é a famosa Bertoleza, né, uma negra, mais ou menos por volta dos 30 anos, ela é escrava de um velho que é cego e que mora lá em Juiz de Fora. E aí ela é amigada com um português, tá? Bom, vamos fazer uma pausa aí pra entender essa história da Bertoleza. Ela trabalhava muito também, né? E ela tinha que pagar pro seu dono um valor por mês pra poder estar, entre aspas, livre. Preciso falar aspas com as duas mãos. Pra estar, entre aspas, livre. O que isso significa? A gente acha e tem a ideia errada que a gente aprende lá no Fundamental 1, que a Princesa Isabel, magicamente, em 1888, 3 de maio, assina a Lei Áurea, e aí todos os escravos estão felizes e bem e contentes e livres e têm, portanto, as mesmas oportunidades dos brancos que nunca foram escravizados, né? A gente sabe que, na real, a história não é exatamente assim. Quer dizer, a gente sabe não, tem gente que não sabe ainda, né? Então é contra várias políticas sociais que a gente tem, mas enfim, esse não é um vídeo sobre isso. O que é importante você saber é que a Bertoleza não trabalha como escrava, mas para poder não trabalhar como escrava e trabalhar para ganhar o seu próprio dinheiro, ela tem que pagar, tipo, uma mensalidade pro seu dono. Então ela trabalha muito
e uma parte do que ela trabalha ela paga. Além disso, ela tem já economias, ela tem um bom dinheiro guardado para pagar a sua alforria definitivamente, né? Então ela tá juntando dinheiro para poder ser de fato uma mulher livre. E aí, um belo dia, o português com o qual ela é amigada morre, ele cai morto de tanto trabalhar, né? Como uma besta mesmo, besta não de idiota, besta de burro de carga. E aí ela fica muito amiga do João Romão, ela se confidencia com o João Romão, e aí ele começa a guardar, ela pede pra ele guardar as economias dela, porque afinal de contas ela não sabe lidar com dinheiro, e ele se torna o caixa dela, tipo o banco dela, ela deixa o dinheiro com ele, quando precisa vai lá e pega, ele foi ganhando confiança, quando viram eles estavam amigados. E aí o Luiz Azevedo diz que a Bertoleza ficou muito feliz de se amigar com o português, porque afinal de contas ela não gostava dos negros, e ela queria instintivamente, nas palavras dele, buscava o homem de uma raça superior à sua. A gente tem muito isso aqui, e isso é outra característica do naturalismo. Lembra que isso aqui é antes da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente tem esses conceitos de eugenia, de raça pura, de raça superior, de raça inferior, levados ao extremo. Então aqui o povo ainda não tinha muita consciência de que isso era uma grande balela. Então isso faz parte do que na época eles consideravam ciência, né? Isso vai aparecer muito aqui, essa ideia de raça superior, de raça inferior. Bom, eles ficaram juntos, o João Romão compra um terreno do lado da venda, eles vão morar juntos e faz uma casinha. Acontece que um belo dia o João Romão chega pra ela e fala: bicha, comprei sua alforria, tá aqui, você tá alforriada, você tá livre. Entrega a carta de alforria pra ela, ela fica muito feliz. Na real, o que aconteceu foi que o João Romão pegou as economias que ela guardou por uma vida pra ser alforriada, comprou com esse dinheiro o terreno do lado da venda e forjou, inventou uma carta de alforria. Então ele mentiu, ela continua sendo escrava, né? E ele mandou dizer lá pro patrão dela e pro senhor dela em Juiz de Fora que ela tinha fugido pra Bahia. Então ela, sem saber de nada, o dinheiro todo que ela economizou uma vida inteira, o João Romão usa pra comprar terreno, e ela fica aí achando que está alforriada quando na real não tá, né? Ele fala: duvido que o cara venha aqui procurar ela, procurar um escravo, uma negra fugida, não vai vir, isso não vai dar em nada, deixa quieto, tá? E a Bertoleza, depois de um tempo, esse senhor dela morre, né? E ele fala: os filhos que receberiam ela como escrava nunca vão vir buscar, então o assunto tá bom por aí, vamos deixar assim. E a Bertoleza vai trabalhar mais do que nunca, mas isso eu conto no próximo vídeo porque esse tá ficando muito grande. Galera, please, curtam aqui, compartilhem, aqui, não sei onde vai ser. Curtam, compartilhem, pra eu continuar fazendo, senão eu paro, hein? Até a próxima. O próximo.